Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, Maria. Que gracinha. Maravilhosa tu, mulher. Bom dia, Ricardo Júnior, o Alisson. Pega a Bíblia de vocês lá, pessoal, o marca-texto. Ontem nós finalizamos. Bom dia, Gabi. Ontem nós finalizamos o Novo Testamento todinho no nosso propósito. E aí a galera tava querendo continuar. E aí nós vamos começar do Velho Testamento agora. Vamos pro Antigo Testamento. Olha que beleza, a gente leu o estudo aqui, ó. Deus é bom, viu? Em o quê? 31 dias. Foram 10 capítulos por dia. Glória a Deus. Bom dia, Natália. Tudo bem? Enquanto a gente não começa, vocês vão curtindo aí essa música que agora eu tô apaixonada. Se chama Aqueça Meu Coração, do Namis Music. Anota aí, todo dia a gente começa com um louvor diferente. E esse é meu novo xodó. Vai prestando atenção aí, pega também essa setinha e envia pro pessoal. Abre a Bíblia de vocês já aí em Provérbios 27, tá bom? Vocês vão me dizendo se o áudio tá bom? Qual cantor? Chama Dunamis. Dunamis Music. D-U-N-A-M-I-S. Dunamis. Hoje tentei vir pra outro lugar aqui, mas o celular tá escorregando. Vai ser um prato. Deixa eu ver se vai. Aí vai ficar mostrando, né? Que feio. Mas aí não vai dar pra ver o comentário. É desse jeito mesmo. É linda, 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 Maria. Você vai amar. Presta atenção. Queimando de amor. Olha que lindo. Só quero te ver, Senhor. Mostra-me tua face. Eu quero te dar o meu coração queimando de amor. Se você pode dar uma paradinha aí com qualquer coisa que você esteja fazendo, talvez você só tá me ouvindo, né? E arrumando a casa ou se preparando para trabalhar, mas se você pode, dá uma paradinha e só escuta essa música, sabe? Pessoal, vai prestando atenção nessa música aí. Chama-se Aqueça Meu Coração, de Dunamis, pra quem tá chegando agora e quiser escutar depois. Durante muito tempo, a religiosidade nas igrejas fez com que as pessoas não fossem livres para adorar, sabe? Não tivesse liberdade para dançar, para se
estar na presença do Senhor. Glória a Deus, porque esse tempo passou. Porque esse tempo passou, sabe? E tudo que o Senhor fez é perfeito. Tudo que Ele fez é agradável. A gente vai ver aqui em Gênesis hoje que tudo que Ele ia fazendo, Ele via que era bom, Ele via que era agradável. Então, dançar, se expressar com o corpo, adorar o Senhor é perfeito, é agradável, sabe? Então, que haja liberdade. O tempo da religiosidade passou. Agora a gente pode ser livre para adorar, sabe? Eu amo essa liberdade de poder dançar mesmo, sabe? Essa referência, essa expressão, primeiro amor. Sabe quando a gente está apaixonado? Que tudo é novo, que a gente quer falar com a pessoa o tempo inteiro, que a gente quer conhecer a pessoa. Essa é a expressão, sabe? Aqueça o meu coração com a chama do primeiro amor. Aquele momento onde você quer passar o tempo inteiro com a pessoa, conhecendo a pessoa, conversando com a pessoa. Então, quando você pede, Senhor, eu quero viver o primeiro amor, é isso. Eu quero ter uma intimidade tão grande com o Senhor, tão grande com o Senhor, tão grande com o Senhor, que eu nem vejo o tempo passar. Porque quando a gente ama alguém, quando a gente tá naquela fase de conhecer a pessoa, sabe? O tempo passa e você nem vê o tempo passando. Nem vê o tempo passando, porque é tão bom conversar com aquela pessoa, estar com aquela pessoa. Então, sempre que você orar, faça esse pedido. Escuta isso. Só quero te ver, Senhor. Mostra-me tua face, eu quero te dar meu coração queimando de amor. Ai, Senhor, aqueça os nossos corações. Aqueça os nossos corações no dia de hoje, aqueça os nossos corações nessa semana, para que nós queiramos estar em Tua presença o tempo inteiro e conhecendo mais do Senhor. Essa é a minha oração. Antes de iniciarmos aqui a nossa leitura, já pega lá a sua Bíblia, que a gente vai começar agora. Vamos começar agora. Deixa eu já colocar o outro fundinho musical aqui. E já abre aí em Provérbios 27. Bom dia, bom dia, bom dia. Todo mundo que entrou, todo mundo que permaneceu. Deixa eu ver quem tá aqui. Bom dia, Tereza. Tudo bem? Bom dia, Camila, Lídia. Tudo bem, Lídia? E Camila? Estamos firmes e fortes aqui, tá, meninas? Não saiam, fiquem firmes aí. E convidem mais pessoas para esse momento de leitura, tá bom? Vamos lá, então. Provérbios 27. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje, dia 27, Provérbios 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto.
Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito... Gente, eu acho isso aqui tão forte. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Eu meditei recentemente sobre esse versículo e eu fiquei exatamente, tanta coisa que a gente tem na vida, né? E às vezes por estarmos tão satisfeitos com tudo que a gente começa a reclamar e não começa a valorizar as coisas que a gente tem, né? Porque quando a gente está satisfeito, a gente despreza até o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. 8. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai, quando for atingido pela adversidade. Não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder: a quem me desprezar? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Olha que forte. O inexperiente segue adiante e sofre consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato como o trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa, e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas ervas. Finalizamos o provérbio de hoje e nós vamos agora iniciar Gênesis. Abra aí em Gênesis para a gente iniciar. Como eu estava fazendo no Novo Testamento, eu vou fazer aqui também e ler a introdução. A minha Bíblia é a Bíblia de Estudo, NVI, como eu disse para vocês. E eu super recomendo que vocês tenham uma Bíblia de estudo, porque ela vai te orientando, vai te explicando algumas coisas para além do texto. Talvez você não entende o texto e aí no rodapé ela te dá uma explicada, te dá uma contextualizada. Antes dos livros tem sempre uma explicação sobre o que o livro fala, então é muito interessante que você tenha uma Bíblia de estudo, tá? Aí, deixa eu ver Gênesis aqui. Autor e data de composição. Ao longo da história, judeus e cristãos igualmente sustentam que Moisés foi o autor, compilador dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Lembra que a gente falou que os 5 primeiros livros, o Pentateuco, são os mesmos livros que tem lá na Torá dos judeus, eu acho que dos muçulmanos também, os 5 primeiros livros. Ok? O Pentateuco. Esses livros, conhecidos também como Pentateuco, que significa livro em 5 volumes, eram mencionados na tradição judaica como os 5
quintos da lei de Moisés. A própria Bíblia faz supor a autoria mosaica de Gênesis, visto que Atos 15:1 refere-se à circuncisão como costume ensinado por Moisés, alusão a Gênesis 17. No entanto, isso parece denunciar certa medida de atualização por algum revisor. Então, o que a gente precisa saber aqui? Que Gênesis foi escrito por Moisés, ok? Tem alguma editora específica para comprá-la ou qualquer livraria? Meu Deus, minha língua está enrolada. Livraria da internet. Eu comprei essa aqui na Livraria Vida, aqui de Montes Claros mesmo, lá no centro. Mas, basicamente, você colocar a Bíblia de Estudo NVI, deixa eu ver se tem o nome da editora aqui. Só fala isso, NVI, tradução das notas, Gordon, aqui ó, Gordon Show. Mas eu acho que é só isso. Bom dia, Bruna! Saudade de você, Bruna! Vamos lá, Bruna. Pega a sua Bíblia que nós estamos em Gênesis. Nós terminamos já o Novo Testamento. Capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. O firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde, a manhã, esse foi o segundo dia. Gênesis, SOS, minha vida está uma loucura. Como assim, Bruna? A gente já terminou, você acredita? Nós terminamos ontem o Novo Testamento e aí as meninas quiseram continuar e nós vamos lendo aí. Versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Olha que interessante, gente. Deus faz, contempla e Ele diz: ficou bom. Que a gente seja como Deus, né? Às vezes a gente deprecia tanto o que a gente faz. Vamos lá, versículo 11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Olha isso, gente. Eu acho muito interessante. Deus colocar o sol, a lua, as estrelas, todos os luminares, para, além de iluminar, servir de sinal. Lembra que lá em Apocalipse, quando a gente estava lendo, fala assim: e o sol escurecerá, a lua perderá seu brilho. Vocês lembram disso? Tudo isso são sinais. E o Senhor fala: olha, quando vocês ouvirem de guerra e de rumores de guerra, não se assustem. Ainda não é o fim. Tá só começando, é o princípio das dores. Mas quando você olhar para o céu e ver esses sinais, então o Senhor colocou aqui os luminares para servir de sinais para a gente. E a gente precisa ficar atento, sabe? Eu acho isso incrível. O Senhor não nos deixa desavisados. Não nos deixa desavisados. Beleza, e sirvam eles de sinais, e que marquem estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares,
o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Sol e lua, né? Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde, a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encha-se águas de seres vivos. E foi uma coisa que eu acho muito interessante, e assim, eu nunca tive uma resposta, né? Ainda não entendi isso. Mas olha pra você ver, Deus faz as coisas e depois que ele faz e ele observa e vê que ficou bom, o versículo diz assim: e passaram-se tarde e manhã. Tarde e manhã. Eu fico, gente, que hora mesmo assim que foi do dia que Deus fez? Eu sou uma pessoa curiosa. Tô só separando aqui. Por quê? Depois que Deus fez, passou a tarde e a manhã. Então foi manhã, aí passou a tarde. Enfim, gente, vamos seguir aqui, porque os delírios ficam só pra minha cabeça mesmo, né? Versículo 20. Diz também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. Deixa eu ver aqui. Natália dizendo que leu os últimos 10 capítulos de Apocalipse ontem à noite. Porque pela manhã eu estava só escutando, não tinha conseguido acompanhar. Menina, é diferente, né? Quando a gente só escuta de quando a gente lê. Quando a gente escuta e lê, a gente aprende 2 vezes. É muito fato isso. Continuando, vou no 20. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos, os demais seres vivos que povoam a terra de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o 5º dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos... Gente, pausa. Todas as outras coisas foram criadas com o haja. Haja. Eu imagino Deus lá assim. Haja luz. Haja água, haja porções, e tudo acontecia assim, ó, com o haja de Deus. Deus poderia muito bem falar: haja homem, mas não. Olha aqui, versículo 26. Depois de toda a criação pronta, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhança. Quando você olha no espelho, o que você vê não é você. Quando você olha no espelho, aquilo que você está vendo lá no espelho não é você, é uma imagem, é um reflexo. Então, muita gente fala assim: nós somos pequenos deuses. Não, a gente não é. A gente é a imagem, um reflexo, sabe? Deus quis nos criar parecidos com Ele. Parecidos na imagem, mas nós não somos deuses, nós não somos pequenos deuses. Não, nós somos imagem, parecidos com Ele. E semelhança. O que é semelhança? Quando o Senhor soprou ali no homem, sabe? O ar nos pulmões do homem, diferente de todas as outras criaturas, quando Ele disse: haja, só em nós, só no homem, Ele soprou o ar. Então, só em nós veio, sabe, uma parte de Deus, o ar. Gente, isso é muito incrível, porque nós somos os únicos que tivemos, sabe,
um pouquinho de Deus colocado em nós. E esse pouquinho de Deus em nós é tudo que nós temos. Meu Deus, é lindo demais, é lindo demais. E aí ele nos fez a semelhança. A semelhança é que nós somos parecidos. Como eu vou dizer, gente? A gente é parecido em forma, em imagem e em características mesmo. Sabe? Deus quis que nós tivéssemos características semelhantes. Porque qual foi o propósito para Deus nos criar? Deus queria se relacionar. Ele queria conversar. Ele queria ter alguém para se relacionar. Para conversar, sabe? Para ter intimidade. Então, nós fomos criados com esse propósito, né? De ter um relacionamento com o Senhor, de adorá-lo. Esse é o nosso único propósito, é o nosso único objetivo de vida. Então, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Continuando, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E eu não comentei aqui, no 26 ele fala, façamos. E aqui está implícita a Trindade, né? Então, quem veio aqui e pegou ali o barro, amassou, moldou, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade veio e fez, sabe? Com as próprias mãos, assim. Ai, meu Deus, é lindo demais. 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que... E dou todos os vegetais... Bianca, em nome de Jesus. Espera aí que eu vou prender, gente, só pra garantir, porque a Bianca, ela começa e não para, não. Vem aqui, queridinha. Vem aqui. Voltei. Só pra garantir que ela não vai ficar atrapalhando a gente, né? Onde eu tava? Tá. Eis que lhe dou todas as coisas, todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Eu coloquei um post-it aqui que eu vou ler para vocês. Podia comer tudo, sem restrições. Mais pra frente a gente vai ver que teve restrições até quanto aos alimentos, né? E aí, o que eu continuei escrevendo aqui? As restrições foram inseridas posteriormente, pois após a queda, quando o homem peca, até o alimento começou a dominar sobre os homens. O pecado da gula é a prova disso, falta de controle para comer. Eu achei interessante, por isso que eu li para vocês. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Olha que lindo! E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação.
Deus se cansa, gente? O que vocês acham? Vocês acham que Deus fica cansado? Me responda aí. Quero que vocês me respondam. Vocês acham que Deus se cansa? Deus fica cansado? Bom dia, Célia. Tudo bem com você? Não, já vou responder porque tem um delay aqui muito grande. Deus não se cansa. Ele não se cansa. Quando ele descansa, eu entendo, Isadora, eu entendo que ele estava nos mostrando como o descansar é importante. Como o contemplar é importante. Como parar e observar é importante. Olha só, Deus fazia as coisas, parava, contemplava e dizia, olha, ficou muito bom. Ele fazia outra coisa e dizia, olha, ficou muito bom. Se Deus para, contempla, observa, descansa, não porque ele se cansa, mas porque ele quer nos ensinar que o descanso é necessário, como que eu, Isadora, ou como qualquer outra pessoa na face da terra, acha que trabalhar incansavelmente, desesperadamente para alcançar seus objetivos é o que deve ser feito? Sabe? Deus, Criador de toda a terra, descansou, parou, contemplou, admirou. Por que eu não paro, não descanso, não contemplo? Quando o Senhor faz isso, de parar, observar e contemplar, Ele queria nos ensinar que é importante a gente fazer isso, né? É muito importante a gente fazer isso. Quando Paulo diz, olha, que vocês sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E o que Cristo fazia? Ele observava todas essas coisas. Ah, Isadora, mas Cristo, ele trabalhava no sábado. Cristo, ele curou no sábado. Gente, isso é o que a religiosidade quer fazer com que a gente pense, sabe? Que a gente seja... Como eu vou dizer? Que a gente siga regras e não os ordenamentos, as ordenanças de Jesus, de Deus. Aqui, Deus abençoou o sétimo dia, não como, olha, o sétimo dia, o sábado é sagrado, você não pode fazer nada. Até porque Cristo fez várias coisas e é por isso que ele era tão perseguido pelos fariseus lá, né? Que a gente viu no Novo Testamento. Mas que você tenha um dia específico para isso, sabe? Em nome de Jesus, aprecie o descanso, separe um momento de descanso. O próprio Deus nos ensinou que o descanso é necessário. É necessário, ok, gente? Natália, eu entendo como exemplo. Exato, Natália. Este contemplar tem um significado muito importante, não torna pesado o nosso processo. Exatamente, Camila. Por quê? Cristo fala, olha... O meu fardo, ele é suave. Vocês foram livres, vocês são libertos. O meu fardo é suave. Não é que você vai deixar de ter um fardo, mas o meu fardo é suave. Não pega um peso além do que você, sabe, aguenta, além do que foi te dado. Você precisa ter seu tempo de descanso, de contemplar, de admirar, porque tudo que Deus fez foi bom. O próprio Deus olhou para tudo e disse, olha, é tudo muito bom. Se Deus disse que é muito bom, que a gente pare, respire, contemple e observe. Olha, de fato o que Deus fez foi muito bom. Ai, gente, enfim, vamos continuando. A origem da humanidade. Versículo 4. Bom dia, Neida. Tudo bem com você? Estamos em Gênesis 2, 4. Essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Eu acho isso aqui muito interessante, muito interessante. Presta atenção que eu vou repetir. Esta é a história das origens do céu e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra
e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aquele primeiro capítulo, ele parece bem resumido, sabe? No primeiro dia, Deus fez isso, haja, haja, haja. Aí, a partir aqui do segundo capítulo, ele começa a dar mais exemplificado, a destrinchar mais como foi. Então, tá dizendo aqui, ó, naquele início lá, tinha só a terra e tinha água que brotava, mas Deus ainda não tinha feito o homem para cultivar a terra. Então, tudo era um potencial, como eu vou dizer? Havia um potencial para aquilo tudo. Então, a partir do capítulo 2 aqui, vai vindo mais exemplificado, mais, como eu vou dizer, gente? Mais destrinchado. O primeiro capítulo é um resumo, né? E aí, o que acontece? Deus fez o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O que eu escrevi aqui? Ok. Tornou um ser vivente. Eu escrevi aqui por algum motivo João 20, 22. Deixa eu ver o que tem em João 20, 22. Eu escrevo as coisas na Bíblia, depois eu não sei o que foi, não. João 20, 22. O que tem em João 20, 22? João 20, 22... Novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Nossa, gente, que coisa linda! Olha que lindo! Quando Deus fez o primeiro homem, Adão, quando ele fez Adão, ele soprou sobre eles o fôlego de vida. O fôlego de vida. Quando Cristo, que é considerado o segundo Adão, veio, ele soprou, Cristo, que é Deus, e também é o segundo, né, o segundo Adão, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Olha que lindo. Primeiro, nós recebemos o fôlego de vida. E segundo, Cristo soprou o Espírito Santo. Gente, isso é bonito demais. É por isso que eu tinha escrito aqui, eu não tinha entendido. Então, vamos lá. Isso, Natália. Natália vai colocando aí. Natália é uma bênção. A sua vida, Natália, é uma bênção. 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formaram. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Há uns 2 dias atrás a gente falou sobre isso, né? Que Deus tinha feito todo o jardim e colocou ali no centro 2 árvores. Do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. O homem tinha acesso a todas as árvores, inclusive a árvore da vida. A árvore da vida, um fruto, vou lá na árvore, pego o fruto, como, vivo para sempre. Não existia morte, o homem não morreria. O homem não foi feito para morrer. E é por isso que a gente tem um probleminha aí com a morte. Até hoje a gente tem um certo medo da morte, né? Um probleminha mesmo. Por quê? Porque a nossa alma que está dentro da gente, ela é eterna. A nossa alma não entende isso de vou morrer, estou envelhecendo e vou morrer. Por quê? Nós fomos feitos para uma vida eterna. Mas o pecado entrou e fez com que o homem morresse, né? E aí, gente, o que acontece? O homem tinha acesso à árvore da vida, podia comer. A única árvore que ele não poderia comer era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só, tinha tudo, o homem podia tudo. Só uma coisinha que ele não podia. 10. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem bdelho e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cush é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem:
coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Bispo 182 dizendo: Deus é fiel. Isso, ele é fiel demais da conta. Olha só, gente. Deus fez o jardim do Éden, colocou lá o homem e disse: você pode comer de tudo, só não coma aqui da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, certamente dela morrerá. Presta atenção que nós vamos chegar aí na parte onde a serpente vai enganar Eva. E aí nós vamos comentar sobre isso. Versículo 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, né? Homem sozinho, entendeu? Não, homem sozinho não presta. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha só. Alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. O que quer dizer corresponda? Espera aí que eu vou colocar aqui. Tem coisa que a gente fala, corresponda é corresponda. Mas às vezes a gente pesquisa o significado e entende. Entende exatamente o que a palavra quer dizer no contexto. Vamos lá. Corresponda, o mesmo que adeque, retribua, satisfaça e combine. Olha só. Não é bom que o homem ande só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, ou seja, que seja adequada a ele, que retribua. Retribua quer dizer o quê? Eu vou retribuir algo que eu recebi. Retribua, satisfaça e combine. Combine pode ser aqui complemente, sabe? Vai pegando essas palavrinhas, porque são muito importantes para o nosso conhecimento, para a gente entender melhor sobre isso, tá? 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como esse homem, né, lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Então Deus fez todas as coisas e aí trouxe para o homem, trouxe todos os animais. Aí Adão falou: isso aqui tem cara de onça, vai chamar onça. Isso aqui, leão. Isso aqui, papagaio. E aí, menina, Adão foi nomeando todos os animais da terra. 20. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Olha só, o que eu imagino, né? O que eu imagino? O Senhor olhou para Adão e falou assim: não é bom que Adão esteja só, viu? Eu preciso, né, fazer alguma coisa, fazer alguém para Adão que lhe corresponda. E aí, Deus ficou pensando isso aí, né? Beleza, chamou todos os animais e foi pedido para Adão nomear os animais. Aí eu imagino que Adão sentou lá e falou assim: ó, leão. Essa aqui é a leoa, né? Porque a leoa vai combinar com o leão. Papagaio, aquela ali é a papagaia, não sei qual que é o feminino de papagaio, a papagaia. E aí eu imagino que Adão começou a observar que cada bicho tinha seu par. Leão, a leoa, o cachorrinho fêmea com o cachorrinho macho, e cada um tinha aquele que se complementava. E Adão começou a observar, eu imagino, falou: poxa, olha pra você ver, eu tô sozinho aqui, eu tô sozinho. Não tem ninguém que me auxilie, que me corresponda, igual esses bichos têm, né? E aí, ó, pra você ver, todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Só existia Adão, né? 21. Então, o Senhor Deus o fez cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe... Olha que legal. Eu tô comentarista demais hoje. Mas olha que interessante. Em momento algum, fala que Adão olhou para Deus e fala assim: Deus, eu tô precisando de uma mulher. Deus, eu tô precisando de alguém que me corresponda. Foi Deus que percebeu que o homem precisava de alguém para lhe complementar, sabe? Foi Deus que entendeu que o homem tinha aquela necessidade. Entende? É por isso que eu tenho certeza disso quando o Senhor fala: busque primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas, sabe? Faça primeiro a minha vontade e aquilo que você precisa, eu acrescento. Então, qual que era a vontade? Aqui no versículo anterior, quer ver? O Senhor colocou o homem
no Jardim do Éden ou seja, qual era a finalidade do homem no Jardim do Éden? Para cuidar dele e cultivá-lo. Essa era a função no reino, essa era a função de Adão. Isso era o que Deus esperava que Adão fizesse no Jardim do Éden. Adão fez. Adão era obediente. E todas as coisas, que no caso era Eva, lhe foram acrescentadas sem que Adão pedisse. Adão não pediu. Deus falou, olha, Adão precisa. Adão faz a minha vontade? Olha, eu vou fazer aquilo que Adão necessita. Adão nem sabe que precisa. Eu sei. Ele precisa de uma mulher. E eu vou fazer pra ele. Eu acho isso aqui lindo, gente. Lindo demais. Bom dia, pessoal. Bom dia, Matheus, Dimas, Roca. Tudo bem com vocês, pessoal? Estamos em Gênesis 2, no versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Vamos lá, deixa eu ver, Natália. Inclusive, estou sentindo muito forte aqui, Isa, que essas lives não poderiam ficar só aqui. Salva ela aí no seu celular pra gente dar um jeito de subir pro YouTube. Amém, Natália. Amém. Vamos salvar sim. Se Deus quiser, né? Porque toda vez tava dando BO. Vai dar certo. Gente, eu acho tão, não simbólico, mas importante isso aqui, a região onde Deus tirou o osso. Deus podia ter tirado qualquer coisa, podia ter tirado ali o ossinho do dedo de Adão, lá do pezinho do metatarso, o quinto metatarso. Poderia ter tirado, sei lá, algum pedacinho de osso da cabeça, poderia ter tirado um dedo da mão, mas eu acho muito simbólico Deus ter tirado da costela de Adão, do lado de Adão, né? Não foi do pé, não foi da cabeça, mas foi do lado. E faz todo sentido quando Deus diz que cria a mulher para auxiliar e lhe corresponder. Não é para a mulher ser pisada pelo homem, não é para a mulher mandar no homem, mas para a mulher auxiliar. O que é auxiliar? Sabe quando eu pego um peso, eu pego uma caixa pesada e eu falo, gente, me ajuda aqui. E aí vem alguém e pega e caminha junto comigo. Não caminha nem na frente, não caminha nem atrás, caminha junto comigo. Quando Deus faz a mulher aqui do lado, eu entendo muito isso, que Deus fez para complementar, para ajudar na caminhada, para que a caminhada fosse mais leve, fosse mais possível, sabe? Eu acho isso aqui muito lindo, de estar ao lado, de Deus ter pegado ao lado, não para que o homem pisasse, nem para que a mulher mandasse, sabe? Cada um cumprindo a sua função. Não existe isso de homem mandar na mulher, nem mulher mandar no homem. Essa questão da submissão é vista muito errada, sabe? Às vezes as pessoas acham que a submissão é o homem mandar e a mulher cumprir. Isso não é submissão. Isso não é submissão. A submissão tem a ver com caminhar junto, com a trajetória junto, onde todo mundo é importante, onde todo mundo é auxiliado, sabe? Sempre lembra disso. O auxílio é isso. Lembra de uma carga pesada que precisa ser carregada. O homem não conseguiria carregar essa carga sozinho. E aí Deus fez uma mulher para que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. E os dois caminham juntos. Nem à frente, nem atrás, mas juntos. Amém? Eu achei isso aqui profundíssimo. Bom dia, Raíssa, Rejane, Jaqueline. Tudo bem com vocês? Estamos agora em Gênesis 2, 24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Olha, isso aqui, eu tô comentando versículo por versículo, né? Mas olha só, nem existia pai e mãe aqui, porque existia Adão e Eva. Não existia pai e mãe. Mas esse versículo faz questão de frisar a importância de o casal estar blindado, sabe? Dentro do seu casamento, sem interferências. A gente sabe que a gente precisa honrar pai e mãe e é o único mandamento com promessa para que a gente tenha vida longa. Mas não traga sua antiga família, seu pai e a sua mãe para esse relacionamento de maneira que eles interfiram, sabe?
quando você se casa, né? Aqui eu tô falando para os casados, quando você se casa, você está criando uma nova família, são novas regras, novo momento, sabe? Então, não deixe que interferências atrapalhem o seu casamento, blinde o seu casamento, até mesmo de pai e mãe, se for necessário, tá bom? 25. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Isso aqui é importante frisar, viu? Eles andavam ali pelo jardim, caminhavam pelo jardim, andavam nus, sem roupa, sem nada. E não sentiam vergonha. Isso antes do pecado, né? Antes do conhecimento do bem e do mal. Antes de acessarem aquilo que não era permitido. Gênesis 3, o relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Cadê? A serpente astuta escolheu o dia para enganar Eva. Isso aqui é meio polêmico, não vou falar esse post-it, porque eu tenho alguns pensamentos que são, assim, meio que fogem do senso comum, sabe? Do senso comum que é pregado. E aí eu tenho alguns entendimentos que eu fico assim, não sei até que ponto eu posso compartilhar isso, porque é um entendimento meu. Mas, enfim, não vou compartilhar esse post-it aqui. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Camila, bom dia. Bom dia, Camila. Tudo bem com você? Bom dia, Ana, Eliane, Natan. Estamos em Gênesis 3. Gênesis 3. Olha só, vou ler de novo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore, olha só, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, gente, como é que só de olhar uma coisa eu imagino que ela é agradável ao paladar? Misericórdia! Presta atenção, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Gente, que coisa, que coisa. A mulher foi enganada pela serpente e tudo que me passa pela cabeça é, onde Adão estava? Onde Adão estava que deixou Eva ali andando sozinha? Onde Adão estava? Me vem esses questionamentos, sabe? Porque às vezes os maridos aí, né, abandonam as suas esposas e isso abre brecha para serpente, para outras serpentes tentarem as Evas, se vocês conseguem compreender o que eu quero dizer. Então, onde estava Adão? Onde estava? Onde estava o homem? Quando Eva foi tentada pela serpente. Continuando. Ele comeu também, né? Ela pegou, comeu, deu para Adão e Adão comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O primeiro momento aqui, onde eles repararam que eles estavam nus. Eles estavam o tempo inteiro nus, mas eles não tinham o conhecimento. Quando eles adquiriram ali o conhecimento através da árvore, do fruto que eles comeram, isso fez com que eles entendessem que estavam nus. Antes eles, sabe, conversavam com o Senhor peladão, não tinham vergonha. No versículo 25 diz, o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Quando eles comem do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles percebem que estão nus e querem ali fazer, né, alguma roupinha com as folhinhas de figueira para cobrir-se.
Vamos lá, versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eu acho isso aqui tão lindo, gente. Tão lindo. Por quê? Ouvindo o homem e a sua mulher, os passos. Sabe? Passos. Deus é enorme, gigante. Imagina se Deus viesse como ele é, gigante, pisando sobre a terra. Ele acabava com a terra, destruía tudo. Então, olha que lindo. Eu imagino que Deus pegou a proporção humana, porque fala que ouviu passos, não ouviu estrondo, não ouviu terremoto, ouviu passos pelo jardim. Deus, então, eu imagino que ele assumia uma proporção, um tamanho humano para se relacionar com o homem. Deus vinha até o jardim e conversava face a face com o homem. O relacionamento não era, olha aqui, sabe, eu pequeno olhando para Deus Todo-Poderoso. Era um relacionamento aqui, ó, de intimidade, de proximidade. Deus vinha ao jardim para conversar com o homem. Olha que lindo. Então, olha, ouvindo o homem, Adão e Eva, ouvindo os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Vocês já ouviram falar da síndrome de Adão? A síndrome de Adão é a síndrome onde a pessoa não se responsabiliza por nada. A culpa é sempre do outro. A culpa não é minha, eu fiz isso, mas eu fiz. Tem pessoas que até assumem a culpa, mas dizem assim: eu realmente errei, eu realmente fiz isso. Mas foi porque fulano fez isso comigo, fulano brigou comigo e aí eu só reagi. Então as pessoas estão sempre na defensiva e procurando se defender. Essa é a síndrome de Adão. Adão, olha só, ele não só culpa Eva, como também culpa a Deus. A responsabilidade de ter comido o fruto não era dele. Imagina, o que aconteceu foi que a mulher que tu me deste, olha só, primeiro foi a mulher que me deu o fruto e outra, quem me deu a mulher foi tu. Eu nem pedi a mulher. Olha só, que a gente não tem essa síndrome de Adão, sabe? Que a gente se responsabilize pelos nossos atos, a gente precisa se responsabilizar, arcar com as consequências. E assim, parar de colocar a culpa nos outros. Quando a gente erra é porque a gente erra mesmo. O que acontece, gente? Quando Eva pega ali o fruto que não podia comer e come, ok, Eva errou. Adão não era obrigado. Adão não era obrigado a comer. Ela ofereceu para ele. Ela não amarrou ele e falou, come. Não. Aqui, ó, o que acontece? Cadê? Comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Ela deu para Adão. Adão podia dizer, Eva, olha, você, minha querida, errou. Não deveria ter comido. Eu não vou comer. Foi sua decisão, você comeu, tudo bem. Agora, ele dizer, olha, foi a mulher que tu me deste, ele está claramente falando, a culpa não é minha, a responsabilidade não é minha, eu sou inocente, a culpa é dela e a culpa é sua que me deu, viu? O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, olha só, a serpente me enganou e eu comi. O que Eva está sendo? Correspondente de Adão. Adão, como cabeça, ensinou, olha Eva, olha, presta atenção, eu estou jogando a culpa em você e em Deus. Eva observa e fala, então é isso, né? Ok, porque o homem é o exemplo, o homem é o cabeça, não é verdade? Eva falou, então o segredo é eu jogar a culpa em alguém? Eva também não se responsabiliza. Ela vai e fala, foi a serpente, ela me enganou e eu comi.
Versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Eu imagino que serpente antigamente tinha patinhas e perninhas, né? Lá no Jardim do Éden. Por quê? Porque a partir daqui ela começa a se rastejar pelo seu ventre. Então eu imagino que antigamente as serpentes tinham patinhas ou perninhas. Bom dia, deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Gabi, tudo bem? Eliane, tudo bem, pessoal? Olha, estamos agora no versículo 15 do capítulo 3. Porém, inimizade entre você e a mulher. Isso é Deus falando para a serpente. Entre a sua descendência, entre a descendência da mulher e o descendente dela. Entre a sua descendência, a descendência da serpente e a descendência dela. E este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Olha aqui, tudo que Deus tinha feito antes era bom, perfeito e agradável. Não existia espinhos nem ervas daninhas. As ervas daninhas, até a esterilidade da terra, algumas partes da terra, tudo aconteceu como consequência do ato pecaminoso deles. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Olha isso. Homem, você vai trabalhar com força agora. Vai trabalhar, entendeu? Antes você tinha aqui à vontade, a árvore e tudo mais. Você pegava o fruto que você queria. Agora você vai ter que cultivar. Agora você vai ter que plantar para sobreviver. Até que você volte ao pó da terra. Ou seja, a morte foi inserida aqui. O homem não tinha mais acesso à árvore da vida. Então Deus está dizendo: você vai trabalhar enquanto você viver. Até que você volte ao pó de onde você foi tirado. 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Olha só aqui, Deus, o primeiro estilista. O primeiro estilista foi o Senhor, que ali fez, né, roupas de pele. Olha só, de pele ainda. Que antes eles tinham feito ali umas folhinhas para tampar. Folhinha, gente. Ele fez de pele. Eu acho muito, muito interessante. Sabe por quê que eu acho muito interessante? Cadê a parte? Olha, a gente pode pensar assim: nossa, mas Deus é mau, né? Eles comeram a frutinha ali, gente. Deus podia deixar passar em branco. Mas, gente, entenda. Tudo tem consequência. Eles podiam ter acesso a qualquer coisa. Eles podiam fazer tudo que você pensar aí, eles podiam fazer. Eles eram inocentes. Eles não tinham nem o conhecimento do que era errado e do que era certo. É por isso que existe aquela frase que diz que a ignorância é uma bênção. Porque a partir do momento que você deixa de ser ignorante a respeito de determinada coisa, você passa a ser culpado por aquela coisa. Porque agora você faz com conhecimento de que aquilo é certo ou de que aquilo é errado. O que acontece não é que Deus é mau. É porque precisava ter uma consequência. Precisava. Todo ato tem uma consequência. E aqui, quando o homem tenta ali fazer uma roupinha para ele se vestir, essas roupas de folhinha faz num dia, no outro dia murcha, no outro dia seca, tudo mais. Precisava ser algo que, assim, cobrisse de verdade. E olha que legal, fez o quê? O Senhor Deus fez roupas de pele. E com elas vestiu Adão e a sua mulher. Eu entendo aqui claramente que
foi o primeiro sacrifício feito na história da humanidade. O primeiro sacrifício de matar ali algum animal para que pegasse a pele e assim o homem fosse coberto de verdade, fosse, sabe, como eu vou dizer, ele estava nu e ele se reconhecia, ele via que ele estava nu. E foi necessário derramar o sangue de algo, no caso de algum bicho ali, de algum animal, foi necessário derramar o sangue para que pegasse essa pele e cobrisse o ser humano. E eu acho isso profundo, por quê? Porque na nossa vida, nós somos pecadores, cegos, nus, na nossa vida foi necessário que Cristo morresse, um sacrifício perfeito, único e suficiente, para que pelo sangue dele nós fôssemos limpos e cobertos da nossa nudez. Nós éramos cegos, nus, perdidos, mas Cristo morreu para que nós fôssemos cobertos, para que a nossa nudez fosse coberta. Então é uma alusão, eu vejo uma alusão assim o tempo inteiro, uma referência o tempo inteiro, sabe? Eu vejo tudo interligado, sabe? Versículo 22. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Olha só, o homem podia comer ou do fruto da vida e viver eternamente, ou do conhecimento do bem e do mal. Não podia comer dos dois, ok? Porque o que o Senhor diz aqui? Agora o homem se tornou como um de nós. E o que vocês lembram aqui? Lembra quando a serpente enganou Eva? Presta atenção, isso aqui é fundamental que você entenda. O inimigo, Satanás, ele não vai te enganar com mentiras. Não vai. Ele é o pai da mentira. Ele engana com mentiras também. Mas a pior enganação é quando ele te engana com a verdade. Ele pega a verdade e torce a verdade, sabe? Porque o que a serpente disse para Eva? Ah, menina, imagina, você não vai morrer não. Não vai morrer não. O que ele fala? Disse a serpente, certamente não morrerão. Ou seja, não vai morrer imediato. Não é comer e um veneno vai circular o seu corpo, a sua corrente sanguínea e você vai morrer. Não, Eva, você não vai morrer. Aqui, o que ele diz? Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Isso aqui foi a serpente dizendo. E olha o que Deus diz. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós. Nós quem? Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Agora o homem se tornou ali, ó, conhecedor do bem e do mal. Assim como Deus, conhecedor do bem e do mal, o homem, Adão e Eva, agora tinham conhecimento do bem e do mal. E não podia, então, viver eternamente. Por quê? Por que não podia? O homem é imagem e semelhança. O homem é criatura de Deus. O homem não poderia se tornar criador de nada porque tudo veio de Deus. Ele não poderia, então, ter o conhecimento do bem e do mal e viver eternamente. Para o Senhor, não fazia sentido. Aí você fala assim, poxa, Isadora, Deus é mal, né? Por que Deus não podia deixar a gente comer e viver eternamente e tudo mais? Lembra quando a gente estava lendo o Novo Testamento e eu disse para vocês que nós somos utensílios, que nós somos vasos, que nós somos criaturas feitas para o desfrute dele. E a gente precisa entender isso. Parar com essa visão antropocêntrica de que eu sou alguma coisa, de que eu não sou nada, eu sou pó, eu sou criatura, eu fui feita para servir, eu fui feita para adorar. É tudo dele, é tudo para ele. Então, o homem não poderia viver para sempre conhecendo o bem e o mal, porque se tornaria Deus. E Deus não queria isso. Deus não divide a sua glória. Não divide a sua glória. É tudo dele. Ok, igreja? Vamos conversando aí para eu entender se vocês estão entendendo. Vamos lá. Cadê? 23. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, Deus tirou o homem ali, né? O que está dizendo? Deus tirou o homem do jardim do Éden. Quanta clareza, gente, Camila. Ô, Camila, glória a Deus, que bom que tá dando para entender. Deus então tira o homem do jardim do Éden e protege.
Por quê? Porque ali continuava tendo fruta, continuava tendo tudo, né? Mas Deus disse, não, homem, agora você vai ter que cultivar. Expulsou ele ali do jardim, saíram do jardim e protegeu ali com anjos, né? Para que o homem não acessasse e não tivesse acesso mais ao fruto da vida. Capítulo 4. Ô, gente, eu preciso parar de comentar, né? Eu tô comentando demais, a gente tem que ler 10 capítulos. Caim mata Abel. Está maravilhoso. Glória a Deus, Natália. 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. O irmão mais velho, agricultor, né? E Abel, pastor de ovelhas. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Presta atenção, gente. Presta atenção que esse capítulo é muito profundo. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. A isso nós chamamos primícias. Tudo que é primeiro, primícias. O que acontece? Caim trouxe ali do fruto da terra. Caim era agricultor. Vou pegar aqui um pouco dessa oferta aqui, que eu, né? Pegar um pouco aqui desses grãos, dessas coisas aqui que eu, né, cultivei e vou levar para o Senhor. Foi isso que Caim fez. Abel, e aí tem uma expressão, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Vamos ler, depois eu continuo explicando. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Olha só, primeiro o Senhor aceitou Abel e sua oferta. Não foi que o Senhor aceitou a oferta e depois Abel. É importante isso aqui. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ah, Isadora, o que aconteceu? Deus não recebeu a oferta de Caim porque Caim estava levando grãos, cereais, hortaliças, alface, sei lá, não sei o que ele estava levando porque ele era agricultor. E Deus aceitou a oferta de Abel porque Abel era pastor de ovelhas e estava levando gordura e tudo mais. Então quer dizer que Deus prefere a gordura do que os cereais e tudo mais? Não. Presta atenção. Caim trouxe um fruto, uma parte do que ele tinha, né, feito ali, do que ele tinha produzido. Ele trouxe uma parte. Olha a diferença. Abel, por sua vez, trouxe as primícias. Quando Abel pastoreava ali, ele falou, olha, a minha primícia, o meu melhor eu vou entregar ao Senhor. O meu melhor aqui, ó, do meu trabalho, a melhor parte, a primeira parte vai para o Senhor. O Senhor que contempla tudo. E mais do que tudo, ele contempla intenções. Ele viu Abel e se agradou de Abel. Não foi ali da ovelhinha gorda. Ele se agradou de Abel e da sua oferta. Já de Caim, ele não aceitou. E olha só o que fala aqui. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Ele primeiro não aceita Caim, porque Caim, ó, tô aqui, tem um cerealzinho aqui, vou dar pro Senhor. Vou dar essa oferta aqui pro Senhor, né? Abel não. Abel entendeu que ele tinha que dar a melhor parte. Isso aqui é lindo e eu acho profundíssimo. Vamos lá. Abel pegou o melhor e entregou para o Senhor. Exatamente. Eu tenho certeza que se fosse o contrário, se Abel fosse o agricultor e Caim fosse o pastor de ovelhas, mas Abel pegasse assim a melhor parte, olha, Senhor, essas aqui são as alfaces mais bonitas que eu tenho. São as primeiras alfaces. Se Abel tivesse pegado, gente, alface entregado ao Senhor como oferta, com o coração e com a intenção que ele tinha, eu tenho certeza que ele também teria sido aprovado por Deus, não pela oferta, mas pela intenção, pelo desejo, sabe? Não, o que importa aqui, e eu tenho certeza, não é a gordura, não é se é bicho, não importa. O que importa aqui foi a intenção, entendeu?
pega um pouco do culto de ontem. Exatamente, Natália. Ontem a gente, né, ouviu uma mensagem poderosa sobre dízimos e ofertas, sobre entregar a melhor parte pro Senhor. Ah, gente, já que a Natália falou isso, eu acho muito interessante, e o Senhor já ministrou isso, assim, pra mim, sabe? A gente vê muitas pessoas falando, nossa, mas Deus não é o dono do ouro, da prata, Deus não precisa de dinheiro. Por que esse povo fica pedindo tanto dinheiro? Por que esse povo pede, olha pra você ver, pede dízimo, pede oferta? Por que esse povo pede dinheiro? Deus não precisa de dinheiro. E ainda fica falando que é pra Deus. Eu já pensei assim também. Não vou ser hipócrita de dizer que eu nunca pensei, porque eu já pensei, eu falei assim, gente, Deus não precisa de dinheiro, Deus pode prover todas as coisas. Mas lembra lá no Novo Testamento, quando a gente leu e Jesus disse, olha, quando você faz por qualquer um desses pequeninos, você está fazendo a mim? Quando você dá um copo de água que seja para uma pessoa que está com sede, você está fazendo a mim? Quando você dá um prato de comida para alguém que está com fome, você está fazendo a mim? Quando você visita um prisioneiro, quando você recebe uma pessoa que precisa de hospitalidade na sua casa, você está fazendo a mim? Lembra? Lembra disso que a gente leu lá no Novo Testamento? É exatamente isso. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra do Senhor precisa, né? Para manter algumas pessoas que vivem exclusivamente, né? Para pregar, para anunciar as boas novas, a assistência, né? Da igreja, a própria... Gente, uma igreja tem luz, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem todas essas coisas, tem todas essas questões. Então, quando a gente oferta, né? Fora isso, tem a questão da assistência social, de a igreja ajudar pessoas que são necessitadas. Então, quando a gente oferta, não é porque o Senhor precisa, mas nós ofertamos de bom coração, e quando nós ofertamos a Deus. Não estou ofertando para o pastor da igreja, estou ofertando a Deus. Vocês entenderam, gente? Vamos continuar. Bom dia, Ana. Bom dia, Pablo. Tudo bem com vocês? Vou tentar Tô falando demais. Cadê? Versículo 6. Aí, beleza. Caim enfureceu contra Abel. Olha só. Caim, ele não ficou com raiva de Deus, porque ele sabia, ó, eu não posso, né? Não posso matar Deus. Por quê? Enfim, porque Deus é Deus. Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Ele ficou revoltado com Abel. Olha só, foi o Senhor que aceitou a oferta. Abel não estava oferecendo para, provocar Caim, né? Ele estava oferecendo para Deus. Mas o semblante e a tristeza de Caim, foi demonstrada no seu rosto. Ele ficou tão transtornado. E aí o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Olha isso, o Senhor dizendo aqui, se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Olha aqui o Senhor, olha aqui. O Senhor não desprezou Caim. Ele só não aceitou a oferta. Ele viu que Caim não estava dando ali a oferta, sabe? De bom grado, com as melhores intenções. E aí o Senhor vai e conversa com Caim. Caim, por que você está chateado? Eu aceitei a oferta de seu irmão porque ele fez de bom coração. Se você fizer, você também será aceito, tá? Toma cuidado. E Deus está falando, ó, toma cuidado, Caim. O pecado, ele está querendo te dominar. Ele está à sua porta. Você precisa ter domínio próprio. Aqui, ó, mas você deve dominá-lo. Deus está falando com Caim. Tenha domínio próprio. 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra. Olha, gente, presta atenção. O Senhor ensina o que deve fazer, mostra o que não deve fazer, né? Então, lá, por exemplo, quando ele criou Adão e Eva, ele disse, olha, vocês vão crescer, vão multiplicar, vocês vão dominar a terra. Ele diz isso tudo que vocês podem fazer. E o que você não pode fazer? Comer disso aqui. Então, faça isso e não faça isso. O Senhor deu as instruções. O homem foi e pecou. Quando o homem peca,
há uma consequência. Sempre há uma consequência. E olha aqui, Deus fala com Caim: Caim, o pecado está querendo te derrubar, meu querido. Vigia, tenha domínio próprio. Caim não escuta, mata seu irmão. E agora Deus faz o quê? Vem a consequência. Olha só, a consequência aqui de Caim. Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Qual a consequência? Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo, errante pelo mundo. O primeiro pecado lá fez com que Adão tivesse que trabalhar até a morte, com suor até a morte, trabalhar na terra para, a sua sustentação, seu sustentamento, para o seu sustento. Isso, a palavra veio, para o seu sustento. E aqui, qual que é a maldição? Agora, meu filho, olha, você pode suar. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Não vai produzir, não vai. Você é agricultor, né? No caso, Caim era agricultor. Você é agricultor, né, Caim? Pois é. Você vai cultivar, vai tentar, vai suar, mas a terra não vai produzir mais. Você será um fugitivo e errante. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou uma marca, um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Eu até grifei isso aqui, o versículo 16. Não diz que o Senhor se afastou de Caim. Não diz isso. Ele diz o quê? Você não teve domínio próprio. Você fez a coisa errada. Vai ter consequência, Caim. Vai ter consequência. Eu te avisei, eu te dei. Vai ter consequência não porque eu sou mal, mas porque tudo que você faz tem consequência. O Senhor, contudo, não afastou de Caim. O versículo 16 diz: então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. É profundo isso, né? Eu acho. Os descendentes de Caim. Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu luz a Enoque. Enoque, olha aí. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael a Metusalém e Metusael e Metusael a Lameque. Ô, gente, é importante dizer que o povo vai falar assim: mãe, Adão, Eva, Caim, Abel. Matou Abel, só ficou Caim. Quem era essa mulher que fala que Caim teve relações com sua mulher? Lembrando, a gente está no início ali, né? No início da humanidade. De onde que veio essa mulher? Provavelmente, eu entendo, provavelmente não, né? Com certeza, essa mulher é irmã de Caim, né? Depois, com o passar do tempo, que veio essa questão de incesto e tudo mais. Mas nós estamos no início da humanidade. E eu imagino que seja isso porque antigamente não era muito considerado assim as mulheres, né? Então quando fala, por exemplo, lá quando Jesus multiplicou pães e peixes e tudo mais, fala, olha, e 5.000 homens comeram. E aí a gente faz um cálculo assim rápido de que tinha umas 15.000 pessoas naquele lugar porque não considerava naquela época na contagem mulheres e crianças. Então quando diz aqui que Caim teve relações com sua mulher, provavelmente Adão e Eva, né, teve filhos, teve filhas também, né? Que no caso aqui é a esposa de Caim. E aí, no início da humanidade, Caim se casou com sua irmã, né? Isso é o que eu entendo. Não tem na Bíblia, mas é o que eu entendo. E faz todo sentido, até porque não tinham outras pessoas na Terra. Não é verdade? Então, vamos continuar. Lameque
tomou 2 mulheres. Uma chamava-se Ada, a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz a um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Sim, então estão entendendo, né, Natália? 23. Disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. O nascimento de Sete. Novamente, Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo, Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Nessa época, olha aí, quando foi que começou? Vamos lá. Nessa época, eu vou marcar, começou-se a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. A descendência de Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Ou seja, a homem se dá o nome, né? Homem, tanto mulher quanto homem. Olha aqui, quando Deus criou o homem, com H minúsculo, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, quando o homem e a mulher foram criados, ele os abençoou e os chamou homem, com H maiúsculo, né? Homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Olha que interessante. Deus fez Adão, né, à sua imagem e semelhança. Agora Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Olha aqui, né? Eles não viviam mais para sempre, mas eu acredito que os resquícios, sabe, da árvore da vida, faziam com que eles tivessem uma vida muito longeva. É longeva que fala? Vamos lá. 6. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 912 anos e morreu. Olha que vai diminuindo. Primeiro, Adão, 930 anos. Depois Sete, 912 anos. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Que nome difícil. Depois que gerou Maalaleel, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalaleel gerou Jarade. Depois que gerou Jarade, Maalaleel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque, olha que lindo, Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado.
Olha só, Enoque tinha um relacionamento tão legal com Deus, que Deus falou, Enoque, vem pra cá, meu filho. Olha, você nem vai morrer. Vem cá, vem ficar comigo. 25. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Bom dia, Xisley. Tudo bem com você? Estamos em Gênesis 5, 28. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causadas pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Pensa, gente, 500 anos. Ele teve 3 filhos. Vamos lá. Gênesis 6. A corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aqueles que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. A idade foi reduzida, né? Por causa do pecado que ia se multiplicando. Quanto mais o homem se multiplicava, pior ficava. Pensa comigo, eu vejo isso aqui na minha cabeça agora. Deus fez o homem, Adão e Eva. Era a matriz. A matriz. Pensa aí um CD, antigamente, meninos novinhos, antigamente existia CD. Mais antigamente ainda existia fita. E o que acontece? Um exemplo melhor. Obrigada, Senhor. Um exemplo melhor, Xerox. Pensa comigo, você vai lá, pega uma cópia original de um documento, faz ali uma cópia. E foi isso que o Senhor fez com Adão. Entenda que Adão como uma cópia. Deus perfeito, nós imagem, parecidos, não idênticos. Então fez ali Adão uma cópia dele. Aí a gente pega essa cópia e coloca ali na copiadora e ela vai copiando. Aí eu pego essa cópia imperfeita, ponho ali e faço a cópia de novo, faço outro xerox daquela cópia imperfeita. Passa, pego a cópia da cópia e vou xerocando. O que vai acontecendo? O xerox não vai piorando? Não vai piorando? Vai ficando mais ruim, mais claro, cada vez mais claro? Olha só, eu achei fantástico. Senhor, obrigado. Eu achei fantástico essa alusão, essa referência aqui, porque foi exatamente isso que foi acontecendo. O pecado